desta noite ela é o que a mulher não se separe do marido. 1 Coríntios 7, verso 10. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto. Mas vou falar como introdução essas pesquisas que eu fiz na imprensa e vou mostrar para vocês agora. O que a mídia está falando sobre os divórcios. Veja, em 2008, eu já estava no escritório lá em Mauá. Lá a notícia já era o seguinte, notícia lá da Globo. E é interessante, irmão, se você pegar 200% e dividir por 23 anos, significa que até 2008 estava havendo um crescimento de 8,69% de divórcio ao ano. E acumulando deu 200% em 23 anos. Em 2008 também saiu a notícia já no UOL, dizendo que 1 em cada 4 casamentos acabava em divórcio. Isso no ano de 2008, no IBGE. Já no ano de 2009, um ano depois, a Globo trouxe uma notícia bastante interessante. Diz assim: pesquisas mostram que novelas influenciam mulheres sobre divórcio e fertilidade. Isso me causou bastante surpresa, porque no Brasil, quem que é o grande provedor de novelas? A Rede Globo, certo? E é interessante que a própria Globo assume que os produtos que elas fazem estimulam as pessoas a se divorciarem. Pesquisas mostram que novelas influenciam mulheres sobre divórcio. Olha só que interessante. Eles não enganam ninguém, são sinceros a respeito. Na Folha de São Paulo, no ano de 2010, 2 anos depois, mais uma notícia: nenhuma religião evita divórcio. Essa notícia não está criticando religião, mas aqui está apenas fazendo uma constatação de que todas as denominações cristãs não fizeram efeito de impedir divórcios. Divorcia adventista, divorcia católico, testemunho de Jeová, enfim, tudo. Já na revista Exame, no ano de 2012, diz o seguinte: Facebook ganha fama de destruidor de casamentos. Olha só que interessante. Então, essa notícia está aqui, está dizendo que as redes sociais contribuiu ativamente para milhões e milhões de divórcios. Por quê? Porque o divórcio, as redes sociais aproximaram pessoas. Então, através de uma rede social, rapidamente você consegue encontrar o moço, ou encontra uma moça, encontra uma ex-namorada, enfim, e as pessoas foram se aproximando através da rede social, e pela rede social veio uma avalanche de divórcio. Mais uma notícia aqui, olha, agora nós estamos no ano de 2018, ou seja, 10 anos se passaram da primeira notícia, certo? Olha lá, lembra que naquela notícia dizia o seguinte, que 1 em cada 4 casamentos terminava em divórcio? Agora a revista Veja diz que 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio. Olha, já aumentou. 10 anos depois, houve um aumento aqui. No Globo, já no ano, agora 2 anos para trás, 2022, casamentos têm durado cada vez menos no Brasil, aponta o IBGE, e metade dos divorciados em 2020 não completaram 10 anos juntos. Olha só. Metade dos divórcios não completam 10 anos de casamento. Na revista Metrópole, diz assim: casamentos e divórcios aumentam no Brasil. E ali diz o seguinte, que agora a taxa anual de aumento de divórcio, 23%. Lembra que há 10 anos atrás era 8,69%? Agora aumentou para 23% ao ano. E tem estados do Brasil que fogem à regra. Por exemplo, no Distrito Federal, agora no ano passado, teve 115% de divórcio nos últimos 2 anos. Dividido por 2, significa então 57,5 por ano. Olha só, fugindo à regra. Estados fugindo exatamente a lógica. Mais notícia aqui do Viva Bem. Filhos de casais divorciados têm mais probabilidade de se separarem também. Olha só que interessante.
Então, a revista está dizendo o seguinte, que quando os pais divorciam, há uma probabilidade muito grande dos filhos também divorciarem. Olha só que coisa interessante. Por quê? Porque viu o exemplo de casa, certo? Aprendeu, coloca em prática depois. A revista Marie Claire diz assim, o que o empoderamento, notícia agora do ano passado, 2023, o que o empoderamento feminino tem a ver com o aumento do número de divórcios? Olha, aqui nós estamos falando de um tema bastante atual. Empoderamento feminino, o que é isso? Olha só, as próximas notícias você vai entender. Essa revista aqui, advogada, relaciona Barbie, Taylor Swift, Beyoncé, cantora, com uma causa de aumento de divórcio. Olha só, o ano passado teve um filme da Barbie, e é interessante, irmãos, que todo ano tem um monte de filmes que são lançados, né? E tinham filmes muito mais interessantes, do meu ponto de vista, do que a Barbie. Quando eu vi o trailer da Barbie, eu achei boboca o filme, uma besteirada sem fim. Não me interessei pelo filme. Tá? E a advogada diz o seguinte, que depois do filme da Barbie, muitos namoros terminaram por causa desse filme. Olha só que interessante. E o mais interessante é que o filme da Barbie foi o filme de maior bilheteria do ano. Um filme boboca, pegou o primeiro lugar de bilheteria mundial. E eu fiquei curioso para saber por que a imprensa estava jogando para esse assunto desse filme. E como eu não quis assistir e não assisti, resolvi assistir o Peter, do canal de YouTube Ei Nerd, que ele faz comentários sobre os filmes que são lançados. Olha lá os thumbnails que tem nos vídeos dele lá. Assistir Barbie sem spoilers. Olha a cara dele ali. Depois, olha a cara dele dizendo, Barbie vai ganhar o Oscar. Longe demais, Barbie 2 vem aí. Veja, o que acontece? Nesses vídeos aí, o Peter está explicando que o filme da Barbie, em alguns momentos, ridiculariza o homem. Coloca na cabeça das pessoas que você não precisa mais de homem. Que você é independente, que você trabalha, você consegue o dinheiro, e que nem para fazer filho você precisa de homem. E uma tiração de sarro do homem, ridicularização do homem. Aquelas guerrinhas de sexo, isso é o empoderamento feminino. Olha só o que a imprensa está dizendo. O jornal O Globo também diz assim, divórcio grisalho, o aumento das separações acima dos 50 anos viraliza. Certa vez eu fiz um divórcio de um casal adventista de 35 anos de casado. Quando eu fiz o divórcio deles, eu pensei comigo assim, nossa, se eles estão divorciando, significa que ninguém está livre disso. 35 anos não foi suficiente, tinha até netos o casal, mas se divorciaram. Esse advogado diz o seguinte, que 50% dos casamentos acabam em divórcio nos primeiros 10 anos e propõe contratualizar relações, ou seja, mudar um pouco a respeito da certidão de casamento, virar um contrato. Qual que é a conclusão que nós tiramos de todas essas notícias aí? Que existe um agravamento, um aumento de divórcios e uma atual destruição da família. E hoje, portanto, devido a isso, passou a ser muito importante as igrejas adventistas começarem a fazer séries e falar mais sobre família, como o João teve a feliz ideia de fazer aqui na nossa igreja. Veja como que é um assunto muito importante e grave. Abra a Bíblia comigo agora em Malaquias capítulo 2. O que Deus pensa sobre o divórcio? Malaquias 2, verso 16.
Lá diz assim, Deus, né? Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Olha só, o que Deus pensa sobre o divórcio? Ele detesta. E diz assim que cobre de violência o seu vestido. O comentário bíblico adventista, falando sobre esse verso, diz o seguinte: cobrir o vestido de violência, o que significa? Cobrir-se de iniquidade e das consequências dela, das quais não pode escapar. Pela declaração do nosso Senhor, é evidente que o adultério é a única razão válida para o divórcio. Mateus 5,32. Então, Jesus aqui, irmãos, ele está chamando o divórcio de uma violência. Por que a Bíblia chama o divórcio de violência? Eu acho que não tem pessoa melhor para falar disso do que eu. Nesta noite para vocês a respeito disso aí. Sabe por quê? Porque eu já perdi a conta de quantos divórcios eu já fiz e eu vou mostrar para vocês como que é a violência do divórcio de um casal em ordem cronológica. A primeira coisa que acontece quando o casal toma a decisão de divorciar, primeira coisa vem o sofrimento do casal e dos parentes. Brigas, estresse, frustrações, baixa autoestima, problemas emocionais que geram doenças, terapias, clima pesado. Irmãos, quando o casal decide divorciar, não somente ele sofre, os filhos sofrem e os parentes também. Os parentes tomam partido. Então, os pais do casal sofrem do lado de cá, do lado da moça, e sofrem do lado do pai aqui. Os irmãos, os tios, filhos, todo mundo, irmãos, vira como se estivesse ocorrendo um terremoto. Tá? Entra todo mundo dentro do sofrimento. Começa uma série de briga, estresse. As pessoas vão fazer terapia com o psicólogo. Os divórcios que eu faço, geralmente os divorciados tomam remédios antidepressivos, tá? Vão parar em consultas. Esse é o primeiro problema, sofrimento e das crianças. Irmão, o sofrimento da criança é o que mais dói. É o que mais dói. É o que mais machuca. Nossa. Eu fiz um divórcio essa semana. Subiu a mulher para assinar, desceu, e as crianças estavam embaixo. Ela assinou, enquanto ela assinava, o pai ficou com as crianças, né? Aí ela desceu e ele subiu para assinar. Desceram. E aí eu assisti ali a despedida do casal. Irmãos, era uma criança, uma de 6 e uma de 9 anos de idade. Os olhinhos delas, assim, estavam molhados, assim. E elas olhavam assim, assustadas, irmãos, como se não estivessem entendendo o que estava acontecendo. A vontade delas é que os pais entrassem no mesmo carro e fossem embora juntos. Mas não, um entrou num carro e o outro entrou num carro e ambos se separaram. E as crianças, o que elas ficaram na cabeça pensando? O que vai ser daqui para frente? O que mais dói, irmãos, é a questão dos filhos. Tá? Segunda coisa aqui, problemático do divórcio, violência. E tem o segundo ponto aqui, separação de filhos, regime de visitas e educação desregulada. Olha só, quando o casal se separa, 100% das separações, os filhos ficam com a mãe. 100%. Tá? E o papai, ele chega para as crianças, ele fala o seguinte, para aliviar, né? Para aliviar a barra, ele fala assim, olha, eu estou me separando da mamãe, mas não estou me separando de você. Todos os pais falam isso. Só que, irmãos, não é verdade. A separação é dos filhos também. Tá? Por quê? Porque antes ele via os filhos o quê? Todos os dias.
E agora, no regime de visitas, eles vão ver a cada 15 dias os filhos. Isso gera problemas. Por quê? Porque quando não está mais sobre o mesmo teto, você não tem mais responsabilidade sobre a educação. E se a esposa não é firme na igreja, você tem surpresa quando você vai pegar seus filhos. Como já aconteceu várias vezes no escritório. Puxa, Rodrigo, fui pegar meu filho, encontrei o meu filho com tatuagem. Olha, adventista com tatuagem. Já fui buscar sabe o que aconteceu? Minha filha resolveu virar lésbica. Tudo fica desregulado. Por quê? Porque agora o casal está separado. Você não tem mais controle. Fica descontrolado. Tá? Os filhos começam cada um tomar o seu rumo. E isso gera um sofrimento para os pais, irmãos. Terceira coisa aqui, alienação parental. Filhos ficam com a mãe. Olha só, nenhum casal que eu divorciei conseguiu separar as coisas. Em vez de eles deixar a criança de lado, assim, não, minha briga é com você. Não, eles colocam a criança no meio do tiroteio. O filho no meio do tiroteio. O que é colocar o filho no meio do tiroteio? Sabe o que é? É o pai falar mal da mãe para a criança. Aí quando o filho está com a mãe fala mal do pai para a criança. Isso é alienação parental. E aí o que acontece? Ele fica no meio do tiroteio. Tá? E a alienação parental, irmãos, é uma situação que não tem solução, sabia? Ações que se você entrar com uma ação por causa da alienação parental, o máximo que vai acontecer é você receber uma advertência do juiz. Isso vai resolver? Não resolve, irmão. Jesus falou que é o quê? Que é violência. E é violência mesmo. Olha, mais um problema aqui, ó. Pensão insuficiente, problemas financeiros. Pensão. Qual que é a pensão que o homem paga para o menor? 1/3 dos rendimentos líquidos, se tiver na CLT, trabalhando registrado, ou, no mínimo, meio salário mínimo, se tiver desempregado ou autônomo. E este valor não é suficiente para atender as necessidades da criança. E aí que começa a acontecer problemas financeiros. Tá? E a mãe pega a pior parte. Tá? Fica com as crianças e aí começa a ter problemas financeiros. Divisão de bens, falta de recursos. Por exemplo, um casal, ele tem uma casa, divorciou, aí o que acontece? Vai ter que vender aquela casa, certo? Ao vender a casa, então agora um vai ficar com a metade do valor e o outro vai ficar com a outra metade. Só que a metade não compra outra casa. Não compra outra casa. Aí o que ele vai ter que fazer? Entrar em dívida para comprar uma nova casa. Problemas financeiros, falta de recursos. E quando começa a ter problemas, falta de recursos, aí que o negócio fica nervoso, irmãos. Já estava tenso, fica mais ainda. Veja, novo casamento. A mulher sai do divórcio e aí vai para um novo casamento. O que acontece? Olha só, os filhos não se dão bem e não aceitam os mandos do padrasto e nem da madrasta. Né? Você não é meu pai? Por que você está falando isso? Por quê? Porque ele já tem na cabeça dele que ele queria estar com o pai, que aquele ali é um intruso. Entendeu? Então ele não gosta e ele faz de tudo para terminar com aquele namoro lá. Porque ele quer que o pai volte a ficar com a mãe. É assim que acontece. Tá? E o inverso também acontece também. Tem ocasiões, irmãos, em que o genitor, ele acaba perdendo a vaga de pai para o padrasto, porque a criança se dá melhor com o padrasto do que com o pai. O inverso também acontece. Tá bom? E aí o que acontece? O genitor ele acaba se sentindo mal. Por quê? Porque agora o filho praticamente perdeu o filho para o atual namorado da ex-esposa dele, né? Se sente mal com a situação. Ele entra na rede social e vê o filho dele jogando bola com um padrasto. Era eu que era para estar lá, ele pensa, mas não, está com outro. Novo casamento, olha só. Muda o cônjuge, muda os problemas. Ele separa, você pergunta para ele, por que você está separando?
Ah, por causa de A, B e C. Certo? Aí ele vai e arruma um novo casamento, certo? Aquele novo casamento, a mulher não tem esses problemas, A, B e C. Só que no conviver do dia a dia, ele descobre que não tem o A, B e C, porém tem o D, o E e o F. Mudou de mulher, mas os problemas só mudaram, entendeu? Mas continua aparecendo os problemas. Olha a problemática do divórcio. Então, Jesus falou que o divórcio é uma violência, e é mesmo, como vocês estão vendo aqui na tela. No início do nosso palestra de hoje, diz, né? Aos casados, porém, dou o mandamento, não eu, senão o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Aos viúvos, 1 Coríntios 7:39, a mulher está ligada enquanto seu marido, mas se o marido morrer, está livre para se casar com quem quiser, conquanto que seja no Senhor. Os viúvos estão livres por Deus para continuar sua jornada, tá bom? Mateus 19, verso 3, perguntaram para Jesus assim, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus respondeu o seguinte, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, aqui está dizendo Jesus o seguinte, que a única... Ellen White, né, no comentário na Lar Adventista. Deus reconhece apenas um motivo pelo qual a esposa pode deixar seu marido, ou o marido a sua esposa, o adultério. Tá bom? Outro texto de Ellen White. Vi que a irmã, por ora, não tem direito de esposar outro homem, mas se ela ou qualquer outra mulher obtiver um divórcio legal na base do adultério, por parte do marido, está livre para casar com quem quiser. Então, Deus reconhece apenas o adultério, como motivo para o divórcio. Porém, nos versos 7 a 8 de Mateus 19, perguntaram para Jesus o seguinte, por que Moisés mandou dar-lhe uma certidão de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Olha só. Então Jesus está dizendo aqui, irmãos, que biblicamente, originalmente, a primeira solução bíblica para o adultério não é o divórcio, mas sim o perdão. É isso que Deus queria. Tá? Mas ele permitiu o divórcio por adultério por causa da dureza do coração de nós. Por quê? Porque o nosso coração não consegue perdoar. Então, foi permitido esta opção. Mas não era a vontade original de Deus. Quais são os motivos, irmãos, que têm causado divórcios aí que eu tenho escutado por aí, tá? Primeira coisa aqui, olha, incompatibilidade de gênios, problemas não identificados no namoro e mudanças de comportamento pós-casamento, dever dos pais orientar. Olha só, quando o casal de namorado está namorando, ele não mostra a sua verdadeira face para a namorada. Não mostra. Ele põe uma roupa bonitinha, põe um perfume, esconde os defeitos dele, esconde o gênio ruim dele, esconde. E é verdade, irmãos. Esconde. Aí, quando faz o divórcio, a mulher fala assim, né? Por que está divorciando? Ah, porque ele é assim. Aí as pessoas falam assim, mas escuta, você não viu isso no namoro? Não. E é verdade, irmãos, não viu mesmo. Teve um casal que separou porque depois do casamento percebeu que o homem era gay. Eu perguntei para ela assim, escuta, mas quando você estava namorando, não apareceu alguma coisa assim? Você não percebeu nada de estranho para evitar que o casamento chegasse? Ela falou assim, não, Rodrigo. Pelo contrário, no namoro era um fogaréu que, nossa, você precisava ver.
disfarçando, irmãos. Disfarçando. As pessoas se disfarçam. Aí o que acontece? O que tem que fazer nesse momento? Os pais têm que entrar em ação e orientar. Os filhos não vêm, mas os pais vêm. Eles têm uma visão mais longe, têm mais idade, têm mais experiência. E eles veem coisas que os filhos não veem. Então eles têm que chegar e orientar. Olha, irmãos, e o que o pai fala, que a mãe fala, acontece. Acontece. O meu... nem sei se eu posso falar isso aqui, mas acho que eu posso, vai. Posso falar. Já faleceram. O meu avô chamou o filho dele e falou assim: qual a intenção que você tem com essa moça aí? Que você está namorando aí? E aí ele respondeu: eu quero casar com ela. Pois você faz muito bem. Isso é mulher direita. Isso aí é casamento pro resto da vida. Meu avô falou. Irmãos, esse casal teve aqui no final do ano passado aqui. Olha, quantos anos se passaram? Mais de 40 anos de casamento e aconteceu. Só que ele tinha mais um filho. Ele chamou o filho. Esse meu outro tio já é falecido, tá? E ele chamou e falou assim: essa aí, viu? Você está namorando com essa moça? Qual a intenção que você tem com essa moça? Eu quero me casar. Não faça isso. Não faça isso. Por causa disso. Irmãos, o casamento não durou nada. Tudo que ele falou, tudo que o meu avô falou, aconteceu. Então, é o dever dos pais orientar, chegar e mostrar. Agora você sabe, né? Tem filho que não escuta, né, Arza? Tem filho que não escuta, né? Você vai fazer a sua parte, certo? Se ele vai escutar ou não, infelizmente tem pessoas que só aprendem com as suas próprias quedas, né? Aí tem que deixar, mas você tem que fazer a sua parte. B. Imaturidade. Filhos mal preparados para a relação. Não aceitam ceder. São aqueles filhos mimados, tá? Que não foram criados para ser homem de verdade, para ser mulher de verdade. Sabe aqueles bebezão? Os bebezão, quando vão para casar, separam. Por quê? Porque você não está entregando para o rapaz uma menina que entende as coisas, que é madura, entendeu? E aí são birrentas, não aceitam ceder. E casamento sem ceder não acontece. Tem que ter maturidade. Então, imaturidade. Aí é interessante, né? O casal separa e todo mundo aponta o dedo. Casal, não sei o quê, não sei o quê. E o histórico, você sabe disso aí? Você sabe se os pais deles prepararam? Será que o culpado por esse divórcio é eles mesmo ou é o pai deles? Os pais deles, que não prepararam eles para isso aí. Tá? Olha só. Descuido e desleixo pós-casamento. É interessante, irmãos. Quando está namorando, nossa, como está bonitinha a namoradinha, né? Nossa, a namorada é cheirosa, compra roupa nova. E o namorado também compra um paletó. Tudo lindo, maravilhoso, tal. Por que isso tem que parar depois que casa? Não é verdade? Falaram aqui bem alto aqui. Por que é verdade? Por que isso tem que parar depois que casa? Não pode parar. Descuido, desleixo, pós-casamento. O que acontece, irmãos? Você acha que quando você assina lá a certidão de casamento, eu estou casado, coloca uma aliança no dedo, o pessoal lá de fora lá vai deixar de olhar para o seu marido? As mulheres vão parar de olhar para o seu marido? Vão parar ou não? Vai parar nada. Vai continuar tentando a vida dele. Ele tem que olhar para a esposa dele, continuar admirando, tem que continuar se cuidando, irmãos. Tá? Isso causa, tá, tentações, especialmente para o pessoal que não tem um acompanhamento como nós aqui na igreja, todos os cultos, uma espiritualidade, certo? Mais uma coisa aqui, violência física, cartão vermelho, eu coloquei aqui. Interessante, irmãos.
Já fiz divórcios aí de gente que já saiu no tapa e coisas graves, tá? Olha só, quando tem violência, sabe que no futebol tem faltas que é para cartão amarelo, tem faltas que são mais graves e é para cartão vermelho, que é ser expulsão na hora, certo? Juridicamente, no mundo jurídico, e eu quero dizer no mundo jurídico, Ministério Público, juiz e delegado, para o mundo jurídico, violência física é para cartão vermelho. Expulsão direto. Por quê? Por causa do feminicídio que aumentou demais. Tá? O que tem de homem matando a mulher e o mundo jurídico tem medo disso acontecer. Tá? Então, quando tem violência, é cartão vermelho na hora. Pelo menos no mundo jurídico é assim. Tá? É lógico que o pastor vai tentar reconciliar, certo? Talvez ele nem goste que eu fale assim, né? Eu estou falando que está falando no mundo jurídico, certo? O pastor vai tentar reconciliar, mas eu também penso da seguinte forma, irmãos. É melhor separar do que aconteceu uma violência. Já pensou, irmão, se você orienta, não, vocês têm que continuar juntos, não sei o quê, e amanhã o cara mata a mulher, como é que fica a sua consciência depois? Tá? Então eu acho que é o seguinte, se partiu para a violência, acabou o respeito total e cada um para o seu lado. Eu penso assim. Tá? A igreja pode discordar de mim? Pode. Não tem problema. Tá? Eu estou falando a parte jurídica aqui, tá bom? Você também pode ter as suas razões. Não tem problema. Não vamos brigar. Descontrole nas finanças, falta de ajuda no orçamento. Olha só. Irmãos, a parte financeira é uma parte sensível no casamento. Se o dinheiro que entra não é o suficiente para pagar água, luz, comprar o arroz, o feijão, isso afeta o casamento ou não afeta? E, irmãos, afeta e afeta muito. Antigamente, Elsa, a mulher não precisava trabalhar, né? Não precisava trabalhar. Só o salário do homem era suficiente. Mas já tem bons, longos anos que não é mais assim, né? Então, o que o homem ganha, não paga as contas que estão muito altas. Então, que vai ter que ter uma contribuição mútua. E aí o que acontece? É que às vezes uma pessoa casa com uma pessoa que tem braço curto para o trabalho. Dá problema, irmãos. Dá problema, entendeu? Olha só, mais um aqui, ó. Casamentos sem amor, interesses diversos. É interessante, né? Interesses diversos. Casar por causa do bolso. Do bolso do cara, o cara ganha bem, né? Esse tipo de casamento é um casamento perigosíssimo, né? Perigosíssimo, forte candidato ao divórcio, né? Porque o casamento tem que ser por quê? Por amor. Né? O resto se conquista. Se tiver interesse, faz uma faculdade, vai atrás, corre e vai ter um salário bom lá na frente também. Falta de confiança, ciúmes excessivo. Tá? Veja, irmãos, se um homem não confia na namorada, não devia nem casar, certo? Se o marido não confia na mulher, então nem casasse. Porque a confiança é o quê? É o pilar, né? É a base de tudo. Se não confia, não devia nem ter casado. Olha só, mais um motivo causado divórcio. Infidelidade, redes sociais, que eu tenho falado. Já falei, né? Já falei. Vícios, julgo desigual. É difícil, irmão, julgo desigual. Quando você é casado, por exemplo, com uma mulher, é casado com um homem que não é adventista, ela vem para a igreja de sábado e quando ela vai para a casa dela, o que ela encontra o marido fazendo? A televisão ligada, assistindo Raul Gil. E ela acaba assistindo junto, não tem jeito, está na mesma casa, ela não consegue guardar os mesmos princípios. É importante que o quê? Sejam da mesma fé. Tá? É importante. Interferência dos pais e filhos submissos. Tá? Motivos que têm causado divórcio. O tempo é avançado, não dá para me falar tudo, né? Mas assim,
Filhos, eu já fiz um divórcio de um casalzinho que não me pagou, levei calote. E eu fui telefonar para cobrar, né? Eu falei, meus honorários. Sabe o que a menina respondeu para mim? Liga para minha sogra. Ela que quis esse divórcio. Ela que fez de tudo para a gente se separar. Ela que tem que pagar isso aí. Levei calote, irmãos. O que é isso aí? Interferência dos pais e também filhos submissos, né? É grande problema. Falta de diálogo, excesso de trabalho, carência e pouco lazer. Motivos que causam divórcio. Irmãos, hoje é difícil, né? Não ter excesso de trabalho, né? É difícil isso aqui, né? Isso não acontecer. A gente tem que trabalhar, porque senão não consegue pagar as contas. Então, o que isso acaba gerando? Olha, falta de diálogo, carência, pouco lazer. Tudo isso aí, olha, tudo isso aí vai juntando no liquidificador e aí você vai entendendo o que está acontecendo. Olha só, empoderamento feminino da independência, que também já falamos lá atrás, não vou voltar a falar, tá bom? Irmãos, então, não existem seres humanos iguais e essa procura é vã. Como pessoas diferentes podem produzir uma união perfeita? 1 Coríntios 13 responde assim, né, que é o amor que faz ter união perfeita. O amor é sofredor e tal. E aí, no final, ele diz o seguinte, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, para você manter o casamento, né, você vai ter que ter paciência, suportar. Se você não tem paciência, nenhum casamento, você não vai casar com ninguém, não vai conseguir permanecer casado com ninguém. O que mais tem que ter no casamento é paciência. Se não tem paciência, não vai dar certo, hein? Não vai dar certo. Volta para a escola e aprende tudo de novo. Deus nos fez diferentes, irmãos. E sabe que essa diferença não foi acidental. Foi proposital que Deus fez a gente diferente um do outro. Por quê? Para a gente aprender a evoluir espiritualmente, aprender a ter amor, paciência, aceitação do companheiro. Foi proposital de Deus. A união perfeita não significa o fim das diferenças, elas continuam. Muda a forma como você enxerga elas, aceita elas, as diferenças continuam. O ser humano tem carência, precisa ser amado e admirado. 1 Coríntios 7, 4 a 5, tem uma coisa importante lá, olha lá. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no na mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Você é inteligente, certo? Você sabe o que a Bíblia está falando aqui, não sabe? Está falando o quê? Da relação homem e mulher. Está falando de sexo, tá bom? Não vos priveis um ao outro, procurem-se um ao outro, para que Satanás não vos tente pela incontinência. E como ancião de igreja, a gente fala assim, olha, como que está aqui no texto bíblico, e ponto final. Tá? A gente não vai entrar no assunto profundo a respeito de sexo. Isso aí é matéria para encontro de casais, realizado por pastores, eventos, tá bom? Papel do ancião, a gente cita o que está aqui e está bom demais. Tá bom? Vocês já entenderam aqui. Prioridade, irmãos. Quem que é primeiro lugar na nossa vida? Deus. Em segundo lugar, família. Em terceiro, trabalho. Assim deve ser a prioridade da nossa vida, tá bom? Ellen White diz o seguinte, que a causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Aproximar-se de Cristo vai resolver o seu problema. Por isso que Eclesiastes 4:12 diz assim, esse texto ele é muito usado em cerimônias de casamento por pastores, né? Se alguém for mais forte do que um só, dois lhe resistirão. E a corda de 3 dobras não se quebra facilmente. Veja, qual que é o
primeira dobra, a mulher, a segunda dobra, o homem, e a terceira dobra, Jesus. Se a terceira dobra estiver presente, não se quebra facilmente. É isso que diz a Bíblia. Jesus é a terceira dobra. Logo, irmãos, nós iremos para o céu e lá haverá um novo sistema de família. Família chamada família universal. Nós vamos ser irmãos. Não vai ter esses grupinhos aí, grupinho de panelinhas, separação, o grupinho dos parentes, o grupinho lá dos amiguinhos. Não, lá no céu todo mundo vai ser irmão. Vai ser um novo sistema de família. Então você perceba que aqui na terra ainda não é o plano ainda que Deus quer ainda para nós. Ele tem um superior, em que nós vamos ser irmãos. Isso vai ocorrer por ocasião da volta de Jesus, da nova terra e da glorificação. Sabe o que eu estava pensando a respeito da glorificação? Olha só, Nilson. Se eu for com o Nilson agora no hospital, e a gente for fazer um exame de sangue, eu e ele, um exame de DNA, vai mostrar no exame de DNA que eu não tenho parentesco nenhum com o Nilson, certo? Certo. Eu creio que na glorificação, a palavra de Deus diz que haverá uma mudança espiritual da nossa vida, a natureza carnal será retirada, e também uma transformação física. Nós não vamos sentir mais dor e não vamos mais morrer. Não vamos mais envelhecer. E eu creio também que essa transformação física significa que este exame de DNA que hoje diz que eu não tenho parentesco com o Nilson, se for repetido no céu, pode ser que dê, irmãos, e eu acredito que vai dar, que eu sou agora irmão não só de consideração, irmão de fé, mas também um irmão de sangue, amém? Amém, eu creio nisso. E lá no céu nós vamos ser, além de irmãos de fé, vamos ser também irmãos de sangue. O DNA vai confirmar que agora nós somos filhos do mesmo Pai, o mesmo sangue. Amém? Vamos colocar de pé e fazer uma oração? Passei do horário. Pode ser, Leandro? Nosso Deus, nosso Pai, que bom foi estar esses túmulos aí aprendendo sobre família, vendo o que está acontecendo no mundo. E ao ver essas coisas, isso faz nos abrir a mente para servir como um alerta para impedir que essas coisas entrem dentro da nossa casa. Então, Senhor, nós sentimos a Tua presença. Vem proteger a nossa família. Vem estar conosco. Família é a base da igreja. E o diabo tem feito de tudo para acabar com isso. Mas o Senhor, nosso Deus, tem poder para fazer um milagre e restaurar o que precisar ser restaurado. E nós pedimos essa noite, restaure todas as famílias da nossa igreja. Em nome de Jesus, amém.